E aí veio a história de que eu fui demitido. Será que eu fui demitido? A resposta é não. Eu não fui demitido da Jovem Pan. Ué, mas como assim? Você não foi demitido? Eu falei, não. Eu não tô, de fato, mais comentando na Jovem Pan. Mas não fui demitido. Não fui demitido. E para ter que contar essa história para vocês, vou ter que voltar um pouco no tempo. Quem é mais antigo aqui sabe que essa é a minha segunda passagem pela Jovem Pan. Na primeira, eu saí da emissora porque eu me desentendi com o diretor de jornalismo, que era um esquerdinha, que queria se meter nos meus comentários para favorecer os políticos lá da simpatia dele, os interesses dele. Deu ruim, eu saí jogando cocô no ventilador e tal, mas eu sempre mantive uma boa relação com os donos. Era um problema pontual com alguém. Aí, no ano passado, mandaram o infeliz embora por incompetência, algo que eu avisei que aconteceria, tá na live eu dizendo que aconteceria, e o Tutinha passou a me cantar para eu voltar. Mas eu não queria voltar, porque não é uma coisa que não dá dinheiro, tá? E esse comentar, esse varejo político, esse varejo do dia a dia é chato. Pô, todo dia tem que estar. E não são as 2 horas do programa. São as 2 horas do programa, mais o tempo que eu tenho que ficar sabendo o que aconteceu naquele dia para poder comentar e me informar e checar com fontes, porque não dá para se informar pelos jornais, e formar uma opinião e conversar com pessoas inteligentes a esse respeito para apresentar um comentário para vocês. E isso é muito chato no varejo, né? Mas então eu topei voltar para o Pânico. Eu ia voltar para o Pânico uma semana, uma vez por semana, porque lá eu tinha pauta livre, lá era meio reino do Emílio. Eu acho o Emílio pênis das galáxias, eu acho ele, cara, um dos grandes comunicadores do nosso tempo. Então, eu acho, queria voltar só pro. Aí veio o projeto dos 62 minutos, que era uma produção independente, e passava na Jovem Pan. Eu inclusive, levei os 62 minutos para a Jovem Pan. E o Tutinha mandou até o jurídico deles, com quem eu me dou muito bem, o Esper, que insistia para eu voltar. E eu topei, mas eu topei com uma condição, com algumas condições. Né? Primeiro, eu não queria fazer programa fixo, eu queria ter um comentário que eu pudesse escolher, gravado de 3 minutos sobre um tema qualquer. E isso foi muito legal, porque passava nos principais jornais e eu conseguia trazer assuntos novos. Eu pautava a mídia em vez da mídia me pautar. E eu também topei, porque eu gosto de bater boca, eu topei fazer 2 debates rápidos no Jornal à Tarde, primeiro no Headline, depois no top 20, se eu não me engano. Eu gosto de bater boca, ficava batendo boca com aquele Pena lá, e eu gostava, porque aquele cara é asqueroso, né? Então, a outra condição que eu impus era o seguinte: eu não queria contrato, eu não queria um contrato comercial com a Jovem Pan. No dia que eu quisesse sair, eu saía, e no dia que eles não me quisessem mais, a gente parava. Então, a questão financeira não era relevante, então não tinha contrato com a Jovem Pan. Não tive. Tive contrato na minha primeira leva, mas na segunda leva não tive. E tudo estava bem assim. Os comentários, mais o headline e tal, até que o meu querido Adrilles resolveu se candidatar a deputado. Teve uma bela votação, apesar de não ter sido eleito, mas ele cagou o Morning Show, porque o Morning Show tem uma característica muito específica. E a saída do Adrilles quebrou o Morning Show. E daí me ligou Paulo Matias, me ligou diretor, me ligaram diretores, me ligou todo mundo me pedindo para eu ir pro Morning. E eu não queria fazer um programa diário, porque atrapalhava inclusive o horário de eu levar minhas filhas na escola. E eu não queria. Recusei todas as vezes, até que o Tutinha me ligou e disse que eu tinha que ajudá-lo, fez uma chantagem emocional, e eu falei que topava, mas que eu não sabia se eu ia ficar muito tempo, porque eu não achava que eu não ia gostar, mas deu certo. Deu muito certo. Não por minha causa, mas o Morning passou a ter audiências recordes. O programa, a gente tinha dia de 100 e poucas mil pessoas vendo a gente no YouTube, e o programa chegou a quase dar um ponto de audiência. O programa começou a bater com frequência a Globo News. A CNN ficou totalmente para trás e o programa começou a bater a Globo News. E era uma coisa que só os Pingos e o Pânico batiam a Globo News. Às vezes o Jornal da Manhã e tal, mas o Morning começou a bater sempre. E eu estava muito feliz lá. Muito feliz. Eu gosto da estrutura do programa, me dava muito. O Guga, obviamente, dispensa comentários, o Energúmeno,
Mas a gente eu tinha uma relação muito boa com a Paulinha, com o Vini, o diretor, o Paulo Matias, a Zoe. Eu tinha uma relação boa, o Felipe Campos entrou depois, uma relação muito boa, eu gostava muito do Mônio. No entanto, a Jovem Pan entrou em pânico. Entrou em pânico. Começou a achar que ia perder a concessão e não aguentou o rojão. Eu recebi a ligação, me falaram, Paulo, tem como você não fazer o programa hoje? Porque a gente está vendo o que vai acontecer. Aí eu falei assim, ué, claro. Como assim? Emissora de vocês? Claro, não tem problema nenhum. Pô, ótimo, tô enrolado, vou fazer outras coisas. Depois, no dia seguinte, me pediram para não fazer de novo. Aí eu pedi a semana fora. E daí, na quinta ou na sexta-feira, me ligou o jurídico dizendo que nós estávamos sendo afastados por um tempo até que eles pudessem responder as demandas, porém não demitidos. E daí, meu amigo, aí eu falei assim, olha, vocês fraquejaram. Eles fraquejaram. Eu entendo, me compadeço, entendo, mas essa atitude é errada. Vocês não podem retroceder. Porque se eles forem fechar vocês, eles vão fechar de qualquer jeito. E entre a desonra e a guerra, a Jovem Pan escolheu a desonra e terá a guerra. E aquilo foi muito triste. Foi um momento onde... Não, mas daqui a pouco você volta. Quanto tempo que vocês querem que eu fique fora? Não, mês que vem você já volta. Aí, gente, eu vou dizer para vocês. Chega um momento onde existe uma orientação de estratégia. Mas a minha missão mudou. Naquele momento, a minha missão era impedir que a ditadura se instaurasse de forma completa no Brasil, pelos meios institucionais. Hoje eu entendo que a minha missão é conscientizar a sociedade, no Brasil e fora dela, de que o Brasil rompeu o Estado Democrático de Direito. As atitudes do governo brasileiro não deverão mais ser reconhecidas da forma que são. As decisões já estão começando a ser ignoradas aqui nos Estados Unidos. Existe um trabalho de conscientização de forma que, provavelmente, o meu futuro será em um veículo de mídia dos Estados Unidos, para escrever para o público daqui e comunicar ao público daqui o que está acontecendo. E hoje, o meu objetivo é garantir que as pessoas no mundo saibam o que está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam saber que existe jornalista com passaporte cancelado, as pessoas precisam saber que existe gulag no Brasil, que existem pessoas presas sem o devido processo legal. As pessoas precisam entender que o direito ao habeas corpus está sendo violado. As pessoas precisam entender que veículos de imprensa estão sendo achincalhados e chantageados por entes do Estado. As pessoas precisam saber que existem centenas de jornalistas e deputados e senadores que não podem falar, seja por censura imediata, seja por chilling effect. As pessoas precisam saber, o mundo precisa saber o que se passa no Brasil. Eu vou respeitar todas as leis. Eu estou nos Estados Unidos. A lei da terra é a lei americana.